A cooperativa Moscoica Luminai é uma organização social moçambicana. Ela é composta por pouco mais de 600 membros. Tem o suporte financeiro da Agência Coreana de Cooperação Internacional, a COICA. Ela desenvolve atividades de caráter social e desenvolvimento comunitário. Porque o país foi assolado desde o ano de 2020 pela pandemia global, a Covid-19, algumas atividades da cooperativa tiveram que ser reajustadas. Neste âmbito, decidimos produzir alguns vídeos que constituem aquilo que é a partilha de experiência daquilo que parte dos membros da cooperativa foram aprender na Coreia do Sul, que julgamos que possam contribuir para a melhoria tanto de alguns aspectos socioeconômicos no país e no mundo em geral. Deste modo, tenho a honra de apresentar-vos o tema a seguir, que irá abordar questões ligadas com o uso de sistemas de partilha de viagem na mitigação de problemas de tráfego. Este é um caso de estudo realizado, portanto, em Maputo e Matola, e espero que vocês gostem do vídeo que já a seguir iremos apresentar. Falar um pouco deste problema de congestionamento, que é um problema geral que existe a nível mundial, a nível de várias cidades, e existe mesmo muito interesse na pesquisa sobre isso por causa do seu próprio impacto, seja esse mesmo a nível social, a forma como as pessoas se mostram mais estressadas devido ao tempo que levam no tráfego, a nível econômico, o tempo que é perdido de trabalho nas estradas, ou mesmo a nível ambiental, e como isso gera mais poluição e mais desgaste, aquilo que é a camada protetora do nosso ambiente. E essa concentração de veículos tem feito viagens que deveriam levar cerca de 20, 15, 30 minutos a levarem mais de 1 hora, 2 horas. Os sistemas de partilha de viagem, como são conhecidos como ride sharing, eles são um conceito que consiste basicamente em permitir com que as pessoas possam viajar, possam usar o seu veículo particular em conjunção com outras pessoas que têm a mesma necessidade de viajar, seja para o mesmo destino ou na mesma direção. Então, é interesse deste trabalho, na verdade, de investigar e perceber de que forma, como é que o sistema de partilha de viagem poderia ser usado no contexto de Maputo para aliviar esses problemas de congestionamento. Olhar também em que fatores é que influenciam a participação dos cidadãos moçambicanos nesta prática de partilha de viagem e quais são as implicações que nós podemos ditar sobre isso. O que é que nós poderíamos dizer acerca da viabilidade de incutir isto em Moçambique e quais seriam os steps para garantir uma boa implementação. Então, olhando primeiro para esta relação prática entre partilha de viagem ou congestionamento, nós podemos destacar 4 fatores importantes que têm um impacto positivo para que esses sistemas reduzam o tráfego. Coisas como utilização de viagens compartilhadas, diferente daquilo que acontece nos táxis, que tu alugas um táxi para viajar sozinho. Quando tens o sistema de partilha de viagem e tu podes partilhar a viagem não só como uma única pessoa, mas com 2, 3, 4, um maior número de utilizadores, mesmo desconhecidos, isso reduz o número de pessoas que estariam na estrada a viajar com seus próprios carros. Então, olhando para o contexto de Maputo concretamente e avaliando esses aspectos positivos e negativos, dá para ver que existe um bom potencial se nós formos a olhar para a questão de viagens compartilhadas com utilizadores múltiplos. É a opção padrão que tem sido usada. As pessoas param numa paragem e convidam as pessoas, olha, eu vou para a Baixa, eu vou para o destino X. E as pessoas que querem partilhar a viagem entram no carro e vão. Então, múltiplas pessoas partilham a viagem, o que é positivo. Em segundo lugar, a questão de interligação disso com transportes de massa.
não é visto cá, porque as pessoas não usam muito essa partilha de viagem para chegarem a um terminal de chapa ou alguma coisa assim, que seria uma forma de reduzir isso. Mas por esta fraca densidade de transporte para suprir a todos, isso não é algo que tem se verificado. Em questão a preservar a viagem do condutor, como eu disse, acontece, as pessoas usam muito a partilha de viagem nas suas rotas ao serviço. Existe uma fraca participação em termos de condutores, cerca de 53% das pessoas que nós entrevistamos não têm essa vontade ou não participam, e cerca de 88% dessas pessoas viajam mesmo tendo pelo menos um assento vago que poderia ser usado para outra pessoa. Do momento não existem vários incentivos monetários para que justifiquem alguém a compartilhar o seu carro para querer fazer, vamos lá dizer assim, servir de uma nova forma de income. Muitas vezes isso serve como um valor auxiliar que ajuda eles a pagar a taxa de portagem ou alguma coisa assim, mas não chega a custear exatamente as suas despesas. Então, se nós olharmos para os fatores que podem influenciar alguém a querer ou não participar nisso, nós olhamos para 11 fatores, coisas como o próprio altruísmo das pessoas, a atitude e a mentalidade que eles têm para esta prática. Se as pessoas têm um senso de que, olha, este é o meu dever social, se as pessoas veem um benefício econômico em termos de fazer isso, se as pessoas podem fazer isso, seja por um gosto de conhecer novas pessoas e socializar-se, pode ser em termos de benefício de tempo, no sentido de que, olha, partilhar a viagem com uma outra pessoa leva menos tempo que ir esperar um autocarro, que ir apanhar um outro transporte. Pode ser um sentimento de urgência, vamos ter que as pessoas decidam participar porque têm uma urgência em transporte e não conseguem isso de outra forma. A questão de confiança, se existe uma confiança entre os participantes dessa partilha de viagem, a questão de reciprocidade. Estamos a falar das pessoas fazerem isso com o intuito de que, olha, amanhã eu posso precisar da mesma ajuda. Pode ser por preocupação com o meio ambiente, produzindo mais carros, temos um impacto melhor naquele que é o nosso ambiente, ou mesmo agora com esta pandemia pode ser uma preocupação com a transmissão desta virose. Então, todos esses fatores podem, na verdade, influenciar uma pessoa em participar. Então, nós fizemos um estudo para avaliar efetivamente quais desses influenciam no contexto moçambicano. Então, nós fizemos uma análise usando o Partials List Structural Equation Modeling, que é um modelo estatístico para análise de relações. Então, nós conseguimos estabelecer com um grau de confiança de 90% que para os condutores existem dois fatores importantes, concretamente um benefício econômico e a questão de confiança. Esses dois fatores têm grande impacto na sua percepção sobre a vantagem de participar nisto. Ou seja, os condutores não veem concretamente um benefício em termos monetários. É algo que eles fazem mais por alguma ajuda próxima e não porque traria algum dinheiro. A questão de confiança também faz com que muitos não optem em partilhar a sua viagem com outras pessoas com algum medo de um destes ser um malfeitor ou depois assaltar-lhe ou levar alguns dos seus bens. Quando nós olhamos, por outro lado, para os passageiros, porque nesta questão de ride sharing nós temos o lado daquele que é condutor, aquele que está a partilhar o seu carro, mas temos também o passageiro, que é aquela pessoa que está a beneficiar da boleia. No lado dos passageiros, nós vimos também dois fatores de maior relevância, concretamente
a preocupação com o impacto disso no meio ambiente, o que leva a uma sociedade cada vez mais consciente acerca do impacto do congestionamento, e vimos também a questão de confiança. As pessoas têm praticado isso, mas muitas vezes entre colegas, entre amigos, em que eles se sentem mais confiantes em entrar num carro de uma pessoa que eles conhecem do que uma pessoa estranha. Então, em termos de implicações sobre tudo isto que eu estive a falar, nós podemos ter algumas conclusões muito importantes. Primeiro que é preciso que haja um aumento do número de condutores, para participantes nisto, para que efetivamente nós possamos ter o ride sharing a reduzir o nosso congestionamento. Mas para que isso aconteça, primeiro tem que haver alguma regulamentação. A prática neste momento de ride sharing não é regulamentada, então as pessoas que estejam a levar outros nas paragens e tenham, por exemplo, um minibus ou um autocarro grande, podem ainda encontrar-se em uma situação de desvantagem ou de estarem contra a lei por estarem a transportar pessoas sem terem uma licença para tal. Então, a legalização disto teria um impacto positivo para fazer com que mais pessoas participassem nessa prática. Contudo, esta legalização deveria ser apenas nos períodos de ponta, para garantir com que nesses períodos as pessoas pudessem partilhar as viagens e aliviar, é claro, a necessidade de todo mundo sair com o seu carro para dirigir-se e ao mesmo tempo também aliviar a grande demanda que neste momento existe nos transportes públicos. E também, como forma de incentivar essas viagens compartilhadas, é possível se implementar certos mecanismos como faixas especiais para pessoas que estão a partilhar as suas viagens com os outros, ou mesmo descontos nas portagens. É possível ainda implementar mecanismos como parqueamento priorizado para pessoas que partilham efetivamente as suas viagens, com um novo sistema agora de cobrança de parqueamentos na cidade. As pessoas que partilham viagens poderiam receber algum benefício, desta forma incentivará uma maior participação de condutores. Podemos ainda falar em aspectos como tem que haver maior confiança entre os participantes, que é um dos aspectos que nós verificamos muito pertinente. As pessoas têm medo em partilhar viagem com pessoas estranhas. Então, a utilização de mecanismos em que pudesse fazer match das pessoas, pessoas que trabalham na mesma empresa, estudam no mesmo campus, na mesma universidade, sistemas que permitissem essas pessoas fazerem esse match e poderem efetivamente partilhar a viagem, poderia aumentar a confiança sabendo que, olha, não é uma pessoa totalmente estranha. É preciso ainda que este sistema seja usado apenas para que as pessoas partilhem a viagem no âmbito da viagem do condutor, ou seja, como tem acontecido agora, apenas fazer as viagens quando a pessoa vai ao serviço, quando vai a um certo ponto e levar as pessoas que vão na mesma rota e não fazer viagens aleatórias só para levar outras pessoas e fazer algum dinheiro a mais, porque isso teria, como eu disse anteriormente, um impacto negativo naquilo que seria o congestionamento. E em termos de conclusões, nós podemos ver mesmo no contexto de Maputo que a partilha de viagem tem um grande potencial de trazer esta mitigação naquilo que é o congestionamento, mas para que efetivamente isso seja materializado, é preciso que haja esta ligação, tanto em termos de proporcionar tecnologia que garanta com que haja mais confiança entre os participantes, no sentido de trazer viagens mais homogêneas entre pessoas que vão trabalhar no mesmo sítio, pessoas que estudam em mesmos pontos, e preservar a viagem daquilo que seria um condutor, mas ao mesmo tempo é preciso que haja
também um olhar do lado político no sentido de regulamentar esta prática como forma de ajudar as pessoas no período de ponta, que é onde nós temos maior demanda, e poder efetivamente reduzir o tráfego. Feita a apresentação do vídeo com o tema de uso de sistema de partilha de viagens na mitigação de problemas de tráfego na cidade de Maputo, fica a reflexão que realmente é o que nós precisamos, olhando para o mundo atual. Estaríamos a resolver um problema socioambiental e econômico. Praticamente estamos a falar de pontos de salvaguardas. Então, nesse contexto, queremos que os melhores apreciadores vejam esse vídeo, façam a melhor crítica, e aqueles que conseguem apostar nesse sistema podem apostar. É um sistema muito importante e limpo para o ambiente. E agradecer também ao governo coreano, a Moscoica, assim como a agência coreana COICA, que continue a dar esse tipo de apoio à Moscoica, tragam sempre oportunidades para moçambicanos irem aprender as inovações e aplicarem em países em vias de desenvolvimento.